Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de termometria. Dessa vez você vai aprender a obter a relação de conversão da variação de temperatura entre as escalas termométricas. Bons estudos! Antes vamos resolver os exercícios da aula anterior. Expresse na escala Celsius a temperatura de 0 Kelvin. Basta utilizar essa expressão, que nos é muito familiar. Temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273. Onde tem TK, você coloca 0. TC será igual a 0 menos 273, que equivale a menos 273. Você subtrai normalmente 273 menos 0, dá 273, e coloca o sinal que precede o maior número, no caso menos. Observe a representação das duas escalas, Celsius e Kelvin. Observe seus pontos de gelo e seus pontos de vapor. Teoricamente, o 0 Kelvin, ou zero absoluto, é a menor temperatura possível. Porém, na prática, não existe temperatura igual a 0 Kelvin, ou menos 273 Celsius. No 0 Kelvin, não há agitação das partículas, pois as mesmas ficariam em repouso, e isso é contra os princípios da física quântica. Por isso, essa temperatura, 0 Kelvin, não é observada na natureza. Temperaturas aproximadas são observadas no espaço sideral e também podem ser produzidas em nossos laboratórios. Outro exercício que ficou da aula anterior é para que você expressasse na escala Celsius a temperatura de menos 100 graus Fahrenheit. Você usa a expressão já conhecida, Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Onde tem Tf você coloca menos 100, repete o primeiro membro e no segundo membro opera-se o numerador. Menos 100 menos 32 soma-se normalmente e conserva o sinal, que no caso menos. E no denominador 9. Você pode fazer a multiplicação cruzada. Você observa 9 vezes Tc, 9Tc igual a 5 vezes menos 132. Repete 9Tc, 5 vezes menos 132 dá menos 660. Tc, temperatura Celsius, é igual a... Quem está multiplicando o Tc vem para o denominador, para baixo. E o menos 660 fica no numerador. Menos 660 dividido por 9 equivale a aproximadamente igual a menos 73,3 graus Celsius. Logo, menos 100 graus Fahrenheit equivale a menos 73,3 graus Celsius. Posso expressar valores negativos na escala Kelvin, como exemplo menos 100 Kelvin? Atualmente não. Uma das características da escala Kelvin é que ela não tem valores negativos de temperatura. Vamos iniciar a leitura de um artigo científico intitulado Telescópio Planck recalcula a idade e composição do universo. Você vai ter noções sobre o que é radiação cósmica de fundo, vai ter noção sobre a luz mais antiga do universo, sobre a composição do universo, e noções sobre o início de uma nova cosmologia. Boa leitura. Telescópio Planck recalcula a idade e composição do universo, com informações do Instituto Max Planck 21 de março de 2013. As manchas azuis mostram regiões mais frias e as marrons mais quentes. Os pontos frios mostram onde a matéria do universo está mais concentrada. Imagem ESA Planck Colaborativo. Radiação cósmica de fundo em micro-ondas. A equipe científica do Telescópio Espacial Planck apresentou hoje seu primeiro mapa da radiação cósmica de fundo em micro-ondas cobrindo o céu inteiro. Os dados confirmam muitos aspectos do modelo mais aceito atualmente da cosmologia, estabelecendo seus parâmetros com uma precisão inédita. Mas, ao mesmo tempo, os pesquisadores também encontraram anomalias significativas e uma falta de homogeneidade que mostra que os diversos rincões do universo não são assim tão similares como a teoria faz crer. Ou seja, os dados indicam que alguns aspectos do modelo padrão ainda não dão explicações fiéis da realidade, assim como os físicos estão em busca de uma nova física, os astrônomos e astrofísicos andam às voltas com a busca de uma nova cosmologia que os leve além do modelo do Big Bang, luz mais antiga do universo. O mapa do céu inteiro é baseado nos primeiros 15,5 meses de observações do Telescópio Espacial Planck e mostra a luz mais antiga do universo
universo. Ela foi emitida quando o universo tinha apenas 380 mil anos de idade. Essa sopa primordial de prótons, elétrons e fótons resfriou-se gradualmente, permitindo que os átomos de hidrogênio neutro se formassem e a luz escapasse. Só então fez-se a luz e o universo se iluminou. À medida que o universo continuou a expandir e esfriar, essa radiação foi deslocada para comprimentos de onda mais longos, de modo que seja captada hoje na faixa das micro-ondas. Por isso ela é chamada de radiação cósmica de fundo em micro-ondas. A temperatura padrão da radiação cósmica de fundo é de 2,7 Kelvin. Pequenas variações nessa temperatura refletem flutuações de densidade no início do universo. O telescópio Planck foi projetado para medir essas flutuações em todo o céu com uma resolução inédita, permitindo que os cientistas determinem a composição e a evolução do cosmos desde seu nascimento até os dias de hoje. Composição do universo. A análise mostrou que a matéria normal compreende apenas 4,9% da massa e da densidade de energia do universo. Outros 26,8% compõem a chamada matéria escura, detectada apenas através do seu efeito gravitacional. Isto é bem mais do que inicialmente se supunha. A energia escura, a componente misteriosa que faz com que o universo se expanda cada vez mais rápido, complementa o quadro, representando 68,3%, isto é menos do que o esperado. Finalmente, os dados do Planck definiram um novo valor para a taxa com que o universo está se expandindo, conhecida como constante de Hubble, com um valor de 67,15 km por segundo por megaparsec, kmSMPC. Este dado também é significativamente menor do que o valor atual usado nos cálculos dos astrônomos. O dado aceito até então era de 74,3 km por segundo por megaparsec. Esse novo dado permitiu recalcular a idade do universo em 13,82 bilhões de anos. Nova cosmologia. Contudo, como a precisão do mapa de Planck é muito alta, os dados também revelaram algumas características peculiares inexplicáveis que não se encaixam no modelo padrão da cosmologia. Um dos resultados mais surpreendentes é que as flutuações das temperaturas da radiação cósmica de fundo em grandes escalas angulares não são tão fortes como esperado. Outra anomalia é uma assimetria nas temperaturas médias nos dois hemisférios do céu. Isso vai contra a previsão feita pelo modelo padrão de que o universo deve ser muito semelhante em qualquer direção que olharmos. Além disso, uma faixa fria se estende ao longo de um trecho de céu que é muito maior do que o esperado. Estes dados podem apontar para uma extensão do modelo padrão ou até mesmo para novas teorias, conforme vem sendo especulado nos últimos anos, por exemplo, com as observações do chamado fluxo escuro. Fonte: http://inovacautecnologica.com.br/noticias/noticia.php. Artigo igual a idade composical universo. Na aula de hoje vamos obter a relação de conversão de variações de temperatura. A medição de uma temperatura é diferente da medição da variação dessa temperatura. A expressão para a medição de uma temperatura nós já estudamos, dado por essa expressão aqui. É diferente da expressão que vamos achar hoje. Então o objetivo da aula de hoje é obter essa expressão. Variação da temperatura Celsius sobre si é igual a variação da temperatura Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação da temperatura Kelvin sobre 5. A variação da temperatura na escala Celsius equivale à variação da temperatura na escala Kelvin, pois elas são divididas em 100 partes iguais. Porém, a escala Fahrenheit, dividida em 180 partes iguais, não corresponde à mesma variação de temperatura da escala Celsius e da variação de temperatura da escala Kelvin. Vamos começar representando a escala Celsius, que já nos é bastante familiar com seus pontos de gelo, ponto de vapor, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, todos com seus pontos de gelo e seus pontos de vapor. Vamos traçar duas retas auxiliares. Pode ser em qualquer localidade das escalas. A gente coloca aqui no meio por questão de estética. Observe que agora nós temos um intervalo de temperatura. Aqui pode ser uma temperatura inicial e aqui uma temperatura final. Esse intervalo de temperatura a gente chama ΔTc. ΔTc quer dizer variação da temperatura Celsius. Observe que aqui nós temos um outro intervalo maior.
Aqui nós temos um intervalo menor, chamado variação de temperatura, no caso Celsius, e o intervalo maior, que é a diferença entre o ponto de vapor e o ponto de gelo. Como na aula anterior, vamos obter a razão entre esse intervalo menor e esse intervalo maior. Veja, então a variação da temperatura Celsius está para o ponto de vapor menos o ponto de gelo. Ou seja, variação da temperatura Celsius dividido por 100 menos 0. Aqui nós temos na escala Fahrenheit uma variação de temperatura chamada ΔTF, variação de temperatura Fahrenheit, apresentado por esse segmento menor, por esse intervalo menor. E aqui nós temos na escala Fahrenheit um intervalo maior, um segmento maior. Vamos achar a razão entre esse intervalo menor, que é o ΔTF, sobre o intervalo maior, que é o ponto de vapor menos o ponto de gelo. Veja, ΔTF sobre 212 menos 32. Então aqui nós temos a razão entre esses intervalos. Temos essa razão para a escala Celsius, essa razão para a escala Fahrenheit, e vamos atrás dessa razão de intervalos para a escala Kelvin. Observe o intervalo menor, a variação de temperatura Kelvin, e o intervalo maior, que é a variação da temperatura Kelvin entre seus pontos de vapor e ponto de gelo. Vamos obter a razão entre o intervalo menor, ΔTK, variação da temperatura Kelvin, sobre o ponto de vapor menos o ponto de gelo da escala Kelvin. Observe 3 razões. Vamos igualar essas razões. Não esqueça de observar essas variações de temperatura, que é o objetivo da aula de hoje. Igualando as razões, nós temos ΔTC sobre 100 menos 0 igual a ΔTF sobre 212 menos 32, que é igual a ΔTK sobre 373 menos 273. 100 menos 0, você observa que é 100. 212 menos 32, 180. 373 menos 273, 100. Aqui você repete no numerador a variação da temperatura Celsius, igual a variação da temperatura Fahrenheit, igual a variação da temperatura Kelvin. Vamos simplificar toda essa expressão multiplicando todos os membros por 20. Multiplica por 20 o ΔTC, multiplica por 20 o ΔTF, multiplica por 20 o ΔTK. Multiplicando todos por 20, a gente pode cortar esses dois últimos zeros de cada membro. Isso nos dará 2 dividido por 10, que é igual a 2 dividido por 18, que é igual a 2 dividido por 10. 2 dividido por 10 equivale a, se você dividir tudo por 2, dá 1. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Igual a, aqui 2 dividido por 2 dá 1. 18 dividido por 2 dá 9, que é igual a 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2 dá 5. Esse 1 multiplicado por ΔTC equivale a ΔTC sobre 5. Igual a 1 vezes ΔTF dá ΔTF. Aí repete sobre 9. Igual a 1 vezes ΔTK equivale a ΔTK. Repete o sobre 5. Eis a relação de conversão de variações de temperaturas entre a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Na atividade para a próxima aula, você vai no seu caderno tentar fazer esse exercício. Em uma escala Fahrenheit, houve uma variação de temperatura equivalente a 90 graus Fahrenheit. Qual foi a mudança equivalente na escala Celsius? Ou seja, quem foi ΔC, variação da temperatura Celsius? O problema deu a variação da temperatura Fahrenheit, 90 graus Fahrenheit. Você vai usar a expressão que obtemos na aula de hoje e vai igualar ΔC, variação da temperatura Celsius, sobre 5, igual a variação da temperatura Fahrenheit sobre 9. Da expressão geral, nós isolamos o termo que relaciona a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Onde tiver ΔF, você coloca 90. Depois faz a multiplicação cruzada e acha o ΔC. Tente fazer no seu caderno e bons estudos. Obrigado pela atenção, boa sorte e tudo de bom.